E aí, turma, tudo bem? Hoje, quinta-feira, 13 de julho, um dia bem movimentado no Galo, que continua a preparação para o duelo de segunda-feira, dia 17, contra o Goiás, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, hein? O Atlético que não vence há 6 jogos em 2023, são 5 apenas no Campeonato Brasileiro. Esse duelo vai ser muito importante lá na Serrinha. Tô chegando com um pacotão de notícias desta quinta-feira que tem oferecimento de TIM. Compartilha a emoção do futebol com a líder em 5G. É isso mesmo, para você ter uma conexão segura, não ficar na mão, é só com a TIM. E o Atlético definiu a logística para esse duelo contra o Goiás, como eu disse, na segunda-feira, dia 17, disputado na Serrinha, jogo marcado para as 20 horas. O time viaja domingo de manhã, tá? Faz uma atividade na parte da tarde lá em Goiânia, a última antes do duelo contra o Esmeraldino. Então o Atlético com essa logística definida para voltar a vencer, tá precisando, né? O Galo que vai ter o retorno do Hulk, que estava suspenso contra o Corinthians. Ele é o artilheiro do time com 21 gols na temporada. E também, à beira do campo, do técnico Luiz Felipe Scolari, que também foi expulso contra o América, não pôde comandar a equipe contra o Corinthians na derrota por 1-0 no Mineirão. Então, com esses dois reforços para o confronto. E aproveitando que minha conexão é da TIM, ela não falha de jeito nenhum. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou acionar o Cláudio Rezende, porque ele vai trazer tudo sobre SAF do Galo. Fala, Henrique! Hoje acompanhamos aqui na sede de Lourdes uma entrevista muito importante com o Bruno Musi, CEO do Atlético, porque o clube está prestes a virar SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Na semana que vem tem aqui inclusive votação presencial e também online para os conselheiros do clube. 2/3 de votos favoráveis, esse é o número necessário para que o Atlético tenha aprovado pelo seu Conselho Deliberativo a SAF do clube. Mas hoje, Bruno Musi, CEO do Atlético, reuniu a imprensa aqui no fim da manhã, início da tarde, para que pudesse explicar alguns assuntos importantes, dúvidas, né, da imprensa, da torcida, sobre esse molde da SAF do Atlético. E ele falou também sobre investimentos em contratações, em time. A gente vai trazer daqui a pouquinho. Mas primeiro, a pergunta que a gente fez para ele sobre o valor inicial, o aporte de 913 milhões. Como que isso vai funcionar? Vamos trazer aqui então o Bruno Musi. O aporte dentro da SAF é de fato 913 milhões de reais, porque os 313 de dívida, eles estão deixando de ser pagos, a SAF está deixando de pagar os seus credores e convertendo isso em participação. Então, de fato, é um aporte de imediato. E você tem mais 600 milhões de reais. Esses 600 milhões de reais a gente utilizará 24, 25, 26, né? Assim que a transação for fechada, nós teremos o dinheiro à vista, né? Imediatamente disponível, e a gente vai começar a fazer as negociações com todos os credores. E aí o nosso planejamento é que a gente consiga manter 24, 25, 26, o time a SAF equilibrada em seus endividamentos. Nós vamos dar prioridade aos bancos, aos agentes, clubes, evitando assim, né, processo na FIFA e etc., tentando reduzir a taxa de juros, né, alongando um pouco mais a dívida. E o mais importante, né, durante esse período, a gente vai conseguir manter uma folha de futebol competitiva. Que hoje, na casa de 200 e poucos milhões de reais, a nossa ideia é que a gente tenha um teto orçamentário, a gente não vai passar de um valor que está sendo determinado, 40%, 42%, a gente está definindo isso certinho, mas nós não vamos passar disso. Então, 24, 25, 26, a gente vai respeitar rigorosamente isso, e estamos também tentando colocar um limite inferior nessa folha. Imagino na casa de 30%, de 30% a 42%, para que a gente possa variar. Então, supostamente, vamos falar que em 2024 a gente tem um faturamento de 600 milhões de reais. Então, se for 40%, nós estamos falando de uma folha de 240, se for 30%, nós não podemos abaixar de 180 milhões de reais. Esse é o planejamento, porque assim a gente consegue, de fato, manter o Atlético sustentável, mas ainda com uma folha super competitiva, para que a gente possa competir em alto nível nesses 3, 4 primeiros anos aí. Muito bem, o Bruno Musi explicou também
que para 2024 o Atlético vai ter 40 milhões para investimento em contratações. Então, 40 milhões de reais o Galo pode, pelo orçamento, gastar com reforços para o ano que vem. E a folha salarial anual em 2024, 200 milhões. Hoje ela está na casa dos 240 milhões. Então teria que ter uma redução. Mesmo assim, ele disse que o time vai continuar competitivo, porque também tem que ter 1/3 da base, jogadores de base no elenco profissional. Sobre esse ano, agora tem uma janela aberta para contratações até o fim do mês de julho. O Atlético só vai conseguir ir ao mercado se, por exemplo, tiver saídas de atletas, ou seja, uma redução na folha atual para que possa incluir novos atletas, o que a gente sabe que é muito difícil neste momento. A janela aberta, ela vai só até o fim desse mês de julho. Um resumo aqui do que foi esse bate-papo. Semana que vem tem votação aqui na sede de Lourdes. E lógico, a Itatiaia vai acompanhar tudo, né, Henrique? Boa, Cláudio. Trazendo então um resumo de tudo que o Bruno Musi disse durante esta reunião com a imprensa que aconteceu na manhã desta quinta-feira, início de tarde desta quinta-feira, na sede do clube, para esclarecer mais sobre o processo de transformação em SAF. Esse processo que será votado no dia 20, na próxima quinta-feira, vai terminar a votação na sexta, às 18 horas, e os conselheiros poderão votar de forma presencial ou de forma remota. E para que a SAF seja aprovada, serão necessários aí 2/3 dos votos dos 420 conselheiros do clube. Eu quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra esse projeto, esse modelo de SAF apresentado pelo Atlético? Então deixa aqui, e se você ainda não é inscrito no canal Itatiaia Esporte, que é o novo canal de YouTube da Itatiaia, com informações exclusivas, comentários, opiniões e muito mais, vai lá, se inscreva, deixe seu like e compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp. Combinado? Espero que você tenha gostado do nosso pacotão de notícias desta quinta-feira, que veio quente e fervendo, falando sobre a preparação do jogo contra o Goiás. Também, lembrando, né, no domingo tem Jogo das Lendas, os craques do passado desfilando toda a genialidade em campo, com transmissão exclusiva da Itatiaia, em parceria com a Arena MRV, e, é claro, com oferecimento de ArcelorMittal. Então, Jogo das Lendas, você vai acompanhar vestiário, esplanada, com exclusividade, com imagem na Itatiaia. Então, siga aí o @Itatiaia Esporte. Um abraço.